Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu sou o Ricardo e eu tô aqui hoje pra gente conversar sobre futebol holandês. Nós tivemos nesse último final de semana mais uma rodada da Eredivisie, a sétima rodada do Campeonato Holandês da temporada 2020-2021 e vamos falar um pouquinho aí sobre os jogos, né, que nós tivemos nesse fim de semana. Uma rodada um pouquinho mais normal nesse último fim de semana, só que destaque para o grande número de gols. Né? A gente teve, se eu não estou enganado, todos os jogos com um mínimo de pelo menos 3 gols marcados. Né? Então já é característico, claro, do futebol holandês a gente ter placares mais elásticos, né? Mas é sempre uma raridade aí quando você tem muitos jogos no mesmo fim de semana com placares aí com muitos gols. E não foram necessariamente placares elásticos, né? Foram sim placares com muitos gols, na verdade. Mas vamos lá então. Eu separei 3 jogos específicos para a gente dar uma olhada com um pouquinho mais de atenção, tá? Eu vou começar falando por esses 3 jogos, depois eu volto e dou uma palavrinha aí sobre cada partida, tá bom? Vamos começar então por uma goleada. A goleada do Heracles Almelo sobre o FC Utrecht. O Heracles ganhou do Utrecht por 4-1, resultado um pouquinho inesperado nessa partida aí que aconteceu no Poelman Stadion, principalmente pelas expectativas que a gente tem com o Utrecht, né? Então o Utrecht, sempre lembrar aqui, é um time que a gente espera que brigue por Europa League, né? Que brigue ali naquela parte de cima do campeonato. Mas fez uma partida muito ruim nesse último final de semana, né? Foi amassado aí pela equipe do Heracles. Se a gente olhar para as estatísticas, né? O Heracles teve 15 finalizações, que é um número muito grande. Você pensar que o Heracles não é a melhor das equipes desse campeonato, conseguir finalizar tantas vezes contra o Trash é algo inesperado, é algo que a gente não imaginava que fosse acontecer. E, enfim, né, um começo de temporada um pouquinho aquém do que a gente poderia projetar para a equipe do Trash, né? E muitos empates, o Trash empatou várias vezes aí nas primeiras rodadas e agora sofrendo aí uma derrota no campeonato. O Trash que nesse momento chegou aí depois de 7 jogos com apenas 9 pontos. O Trash é o time que está nesse momento dividindo o campeonato, né? Então a gente teve uma divisão entre o primeiro pelotão e o segundo pelotão. Até o sétimo colocado, você tem do Ajax. Até o sétimo colocado, 5 pontos, separando essas 7 equipes. E aí você tem um espaço de 4 pontos do Groningen, que tem 13, para o Utrecht, que tem 9. E aí vem toda a sequência de times com 8, vários times com 5 pontos. Então, apesar do Utrecht aparecer na 8ª posição, que ainda é a primeira metade do campeonato, é justo dizer que o Utrecht está nesse segundo grupo, nesse segundo pelotão aí do início da Eredivisie, que é algo que você não esperava, é algo que você imaginava o Utrecht um pouquinho mais perto ali dos líderes do campeonato. Então fica esse detalhe, fica essa observação aí, um começo de temporada um pouquinho abaixo aí pro Trash. Não é o único time, né? A gente bem sabe que tem outras equipes que estão patinando um pouquinho, mas o Trash em termos de resultado, principalmente, deixando a desejar nesse início de campeonato. Vamos seguindo então, vamos falar de uma outra goleada, outro placar por 4-1. Heerenveen 4, Sparta Rotterdam 1. Esse é outro resultado surpreendente e para quem olha só a classificação pode parecer não tão surpreendente, mas para quem assiste os jogos,
né? É um resultado um pouquinho diferente. Eu, por exemplo, eu não imaginava que o Sparta fosse tomar 4 do Heerenveen ainda por cima dentro de casa, né? É um resultado bem duro aí pro Sparta, que precisa realmente acordar no campeonato. Eu mencionei no vídeo passado, inclusive, né, que o Sparta levou um pouquinho de azar aí nas primeiras rodadas, que tinha time para ir além do que a tabela mostrava, e eu acredito nisso, eu realmente acreditei nisso, mas o fato é que foi mais um resultado ruim, né? O Sparta, depois de 7 jogos, não tem nenhuma vitória ainda, tá ali muito próximo da lanterna do campeonato. Então é um momento. Se as atuações dão esperança, os resultados não dão. Os resultados são ruins, para não dizer que são muito ruins, e colocam aí um pouquinho de pressão no time do Henk Fraser, que fez um bom trabalho, né? O Fraser fez uma temporada 19-20 muito boa. O Sparta estava ali bem tranquilo com relação ao rebaixamento quando a temporada ela é encerrada por conta do Covid, né? Por conta da pandemia. E até por isso a gente tinha expectativas aí um pouquinho melhores para a equipe do Sparta em 2020. Vamos ver aí como é que fica a sequência do campeonato da equipe de Rotterdam, mas é justo dizer que nesse momento o Sparta está pressionado. Se o Sparta nesse momento tivesse uma sequência de 3 confrontos diretos seguidos, a torcida iria pressionar para o Sparta ganhar os 3, não ia poder em nenhum momento tropeçar nenhuma vez, porque o time acabou perdendo muitos jogos que, que a gente esperava que pudesse surpreender e teve resultados até um pouquinho contundentes, como essa derrota para o Heerenveen, como a derrota para o PEC, por exemplo, né, que é uma derrota que você não esperava. Então, ficar sinalzinho amarelo para a equipe do Sparta Rotterdam. Quem também tem o sinal amarelo, né, e se safou mais uma vez nesse final de semana é a equipe do Feyenoord, né? Feyenoord venceu o seu jogo. Feyenoord ganhou da equipe do Emmen fora de casa por 3-2, mas foi uma vitória bem longe de ser uma vitória convincente. Né, o Emmen jogando com um jogador a menos desde a metade do primeiro tempo, e o Feyenoord acabou conseguindo o gol da vitória nos acréscimos, né? Nos acréscimos do segundo tempo, totalmente na base do abafa, né? Depois de estar perdendo o jogo por 2 vezes, então o Feyenoord saiu atrás do marcador, depois tomou o 2-1 logo depois de empatar a partida em 1-1 e acabou saindo com os 3 pontos, né? Que ajuda sempre, né? Até em termos de tabela, coloca o Feyenoord um pouquinho mais bem posicionado, mas é claro, né, que você não pode comemorar uma vitória no limite contra um adversário que tem tudo para ficar bem limitado quanto à questão de resultados, né? Então, sobre o Feyenoord, é isso. O time ainda tem que melhorar bastante quanto à atuação, né? E esse jogo deixa isso muito claro. E com relação ao Emmen, é uma oportunidade perdida, né? O Emmen é o time das oportunidades perdidas. Se você for olhar ali nas últimas temporadas, tem vários jogos que o Emmen consegue fazer uma boa partida, consegue incomodar o adversário, tem jogadores até bons o suficiente para, em determinado momento ou outro, ou em uma partida X, conseguir resultados um pouquinho mais competitivos, mas na hora do vamos ver é um time que ainda não parece estar maduro, né? Aquela coisa de que o Emmen é um time muito inexperiente jogando a Eredivisie, está só na sua terceira temporada, né? Em toda a história.
E talvez isso pese um pouquinho, né? Talvez pelo time não ter essa experiência, não ter essa sequência aí no campeonato. Talvez falte aí um pouquinho de, é, de maneira, um pouquinho de como lidar com os jogos, de dar aquela cozinhada assim, tô ganhando jogo 2-1, beleza, vamos ficar com a bola aqui atrás, vamos, né, manter a posse, não vamos arriscar, vamos manter a atenção para não tomar gol bobo. É esse tipo de coisa que acaba atrapalhando bastante equipes pequenas, como é o caso do Bremen, né? Então, sobre esse jogo é basicamente isso. Vamos dar aquela passada geral na rodada, então. A gente tem mais 6 jogos para falar. Tivemos rodada completa nesse final de semana. A partida que abriu a rodada, então, Twente 5, PEC 1. Um jogo péssimo aí pro torcedor Solanar, né? Enfim, uma grande vitória do Twente. O Twente que é um time capaz de fazer isso, um time que deve fazer isso mais vezes até o fim do campeonato, um time que tem boas armas ofensivas, né? Tem tudo para ficar aí na parte de cima da tabela e quem sabe beliscar aí alguma vaga nos playoffs da Liga Europa, nos playoffs nacionais, que eu sempre falo, né? Que aliás nem são, deixa eu retificar, os playoffs não são mais para a Liga Europa, os playoffs são para a UEFA Conference League, que vai acontecer aí, vai estrear na, na temporada que vem. Sobre o PEC, não, uma derrota dura, uma derrota que. Tudo bem, você até poderia imaginar o PEC perdendo o jogo, mas você não pode imaginar que é natural o PEC perder de 5-1 para uma equipe fora do top 3, né? Mais uma temporada aí que o time de Sola deve se limitar à luta contra o rebaixamento. A única coisa que poderia mudar aí o panorama do time seria uma troca de treinador. Ao que parece, essa troca não vai acontecer, a menos que aconteça uma humilhação totalmente sem precedentes nas próximas rodadas. Mas, enfim, sobre esse jogo é isso. A próxima partida é o jogo do Groningen contra o VVV Venlo. Segunda derrota seguida do VVV no campeonato. Vitória do Groningen, 2-1 para a equipe do Groningen. Vitória normal, né? Nada de diferente a destacar nesse jogo. O assunto que eu vou falar relativo a essa partida não é nem relativo ao jogo em si, mas sim à equipe. Vamos falar um pouquinho do Robin, né? Eu até comentei sobre isso no nosso grupo lá no Facebook. O Arjen Robben né, teve toda aquela mobilização ali no início da temporada, com ele retornando à equipe do Groningen, o time que revelou ele para o futebol. Ele estreou na primeira rodada do campeonato, no jogo contra o PSV, se machucou ainda nos primeiros 15 minutos de jogo e ficou algumas partidas fora, depois retornou ali na quinta rodada, mais ou menos, e desde a quinta rodada o Robin não entra em campo. Hoje de manhã saiu a notícia de que, muito provavelmente, o Robin não volta mais em 2020. Né? Ele está batalhando aí contra a sua forma física, ele está tentando recuperar aí as capacidades físicas para conseguir aguentar uma partida inteira. A verdade é que ele não tem condições de jogo, não tem condições de disputar futebol em nível profissional, né? E eu fico curioso para saber qual que é o impacto, né, que essa situação tem na visão das pessoas. Eu tenho a sensação de que isso não é uma grande surpresa, tá? Principalmente para o Robin, porque se a gente recordar lá no início, quando ele anunciou o retorno dele para a Eredivisie, naquele vídeo que ele divulgou, ele falava justamente isso. Ó, galera, eu vou tentar voltar, eu vou batalhar para conseguir ter ritmo de jogo, mas vai ser difícil. Eu sei que o meu corpo não é mais o mesmo. E eu acho que a galera esqueceu um pouquinho disso, né? Que ele mesmo não estava dando
tanta certeza assim de que isso ia funcionar. E tá acontecendo essa situação, não tá funcionando, né? O Robin não consegue entrar em forma, não consegue ter condições de jogo, e ele acaba ficando bem limitado quanto à questão de entrar em campo. A ajuda dele pro Groningen ela já aconteceu, né? Termos de visibilidade, de marketing, né? Toda essa situação já beneficiou o clube, o Groningen, que é uma equipe média para pequena, né? No cenário holandês. Então, qualquer retorno que você tenha de patrocínio, de visibilidade, de venda de carnê de temporada, né? Venda de camisa, tudo isso ajuda bastante, né? Principalmente em tempos de pandemia também, né? Então, o Robin, aliás, veio, fez a sua parte para o Groningen e agora, sim, se ele conseguir se recuperar fisicamente, se conseguir entrar, voltar a entrar em campo, beleza, tá no lucro, né? Vai conseguir ajudar. Se não, tudo bem também, né? Eu acho que a iniciativa dele não passava necessariamente por um ganho dentro de campo. Era muito mais toda uma questão de mobilização e etc. Né? Seguindo então na nossa rodada, mais uma goleada do Ajax. O Ajax meteu 5-2 na equipe do Fortuna. Né? Também resultado normal, né? O Fortuna é uma equipe que tem uma defesa um pouquinho mais frágil. Era natural que saísse bastante gols nessa partida. Até uma conquista aí para o Fortuna conseguir fazer 2 gols no Ajax. Enfim, vitória aí do Ajax. O Ajax construindo saldo e principalmente construindo gols feitos, né? Vale lembrar que o recorde de mais gols marcados em uma edição da Eredivisie já é do Ajax. É do Ajax dos anos 90, se eu não estou enganado. Eu não sei se é dos anos 90 ou dos anos 80, mas é antes aí da virada do milênio. E o Ajax chegou muito perto desse recorde algumas temporadas atrás. Se manter essa pegada, né, em 2020, de repente consiga aí ou chegar muito perto de novo, ou de repente até superar, né? Tem um 3-0 ali para conta, que é um resultado que vai ajudar bastante nessa situação. Seguindo então, Willem 2, Vitesse, 3-1 para o Vitesse, grande vitória do Vitesse, tá? E o Vitesse conseguindo pontos, né? Se colocando aí num cenário de competir pelas primeiras posições, né? O Willem não é lá o adversário dos mais fortes, né? Não é um time que vai brigar por Liga Europa como brigou na temporada passada, mas dentro de casa é sempre uma equipe que pode incomodar, né? E o Vitesse foi lá, conseguiu aproveitar as situações que teve. Um dos destaques do time é o centroavante, né? O centroavante emprestado pelo Chelsea, o Armando Broja. Ele fez mais um gol nesse final de semana e ele nem começou como titular o ano, ele foi ganhando a titularidade no decorrer da temporada e já conseguiu aí marcar algumas vezes. É um cara que tem um posicionamento muito bom e ele tem uma visão de jogo muito boa. Ele ainda não tem as ferramentas necessárias para executar essa visão de jogo. Então, às vezes, ele tem uma ideia muito boa dentro de campo, mas na hora de executar o passe ele dá uma arranhada, assim, né? Mas o posicionamento dele é excelente e está evoluindo também na questão da finalização. Ele é muito jovem, né? Até por isso que ele está emprestado, né? Mas é um cara para a gente prestar atenção. De repente aí, até o final do campeonato ele já consiga ter subido um degrau, né? Vamos seguir então. Falar dos últimos 2 jogos da rodada. PSV e Adel Den Haag. PSV finalmente desencantando, né? 4-0 para a equipe de Eindhoven. Esse resultado eu acho que, né? Ele é normal, mas eu considero esse resultado não tão bom para o PSV, porque é mais
a normalidade para o PSV. O que não é tão normal desse jogo é a derrota do Adel, né? O Adel tem só 3 pontos no campeonato e esses 3 pontos foram mais obra de sorte do que qualquer coisa. Porque o jogo contra o VVV que o Adel ganhou, né? Aliás, o Adel tem 4 pontos, né? Tem aquele empate contra o AZ também. Mas nesses 4 pontos, os 3 pontos contra o VVV foram, assim, algo bem fora da curva. Foi um jogo que o VVV dominou, mas que cochilou nos minutos finais e acabou tomando os gols. Então, de novo, é uma temporada bem aquém do Adel Denhar. O Adel Denhar, que alguns anos atrás, quando foi comprado pelo grupo chinês, se falava em Europa League para o Den Haag, né? Se falava em um time que poderia subir justamente um degrau ali para o que a gente está acostumado a ver deles. E é um projeto que nunca conseguiu entregar esse tipo de resultado. Então, aparentemente vai ser mais uma temporada decepcionante aí para os torcedores do time verde e amarelo. O PSV fez o habitual, fez o que tem que fazer, ganhando esse jogo de 4-0. Vamos ver aí como que a sequência da equipe vai se desenvolver. E outro time que finalmente desencantou aí no campeonato, a Z, né? A Z ganhou finalmente a primeira vitória do AZ no campeonato. Primeiro jogo que não termina empatado. 3-0 contra a equipe do RKC e Valve. Né? Também resultado super normal. O RKC é um time que tem como principal objetivo não ser rebaixado. E o AZ é um time que tem que brigar lá em cima, tem que brigar por competições europeias. Né? Então, bom resultado aí para a equipe de Alkmaar. Vamos ver o que acontece com o AZ na Europa League. Esse é até um ponto que eu esqueci de mencionar. Os holandeses na Europa League semana passada. O AZ ganhou a partida, ganhou bem, ganhou de 4-1 do Rijeka, da Escócia. Da Escócia não, da Croácia, tô com camisa da Croácia e eu confundi o país, meu Deus do céu. O PSV também conseguiu ganhar o seu jogo, mas o PSV ganhou no finalzinho. Tava perdendo pro Omonia do Chipre, conseguiu o gol da virada no último lance do jogo, assim, os 47 do segundo tempo. E o Feyenoord passou uma vergonha danada, perdeu dentro de casa para o Wolfsberger da Áustria por 4-1, foi goleado dentro do The Cup pro time do Wolfsberger. Então esses foram os resultados dos holandeses na Europa League. Grande decepção foi o Feyenoord, justamente, né? E o grande destaque é o AZ. O AZ tem 6 pontos depois de 2 jogos no grupo que tem o Napoli, né? O Napoli que é uma equipe aí muito forte, tanto no Campeonato Italiano como na Europa League. Então vamos ver como que segue aí a campanha do AZ. O AZ vai pegar a Real Sociedad nessa semana também. É um jogo um pouquinho difícil. Seria aí muito importante terminar o primeiro turno da fase de grupos invicto. Se acontecer aí um empate entre AZ e Real Sociedad, pelo menos para mim já é um resultado que o torcedor Alkmaarder pode ficar feliz. Na Liga dos Campeões eu acredito que todo mundo viu, porque era um jogo bem comentado. A Ajax e a Atalanta ficou 2-2, né? A Ajax saiu na frente, mas o segundo tempo foi melhor da equipe italiana e os italianos conseguiram empatar o jogo, por pouco não viraram aí no finalzinho. A Ajax ainda está relativamente bem posicionado no grupo, né? A gente imagina que o líder do grupo vai ser o Liverpool, né? Então não tem nenhum problema em ficar atrás do Liverpool, mas o Ajax ainda tem totais condições de buscar essa classificação. Pega o Midtjylland, né, na próxima rodada, o jogo que está começando agorinha, enquanto eu estou gravando esse vídeo. E tem 2 jogos seguidos com o Midtjylland, então o Ajax pode pular aí para 7 pontinhos bem rapidinho
na tabela de classificação e aí fica numa situação bem mais contornável. Falando da Europa League, né, eu vim aqui buscar as classificações. O PSV é o vice-líder do grupo dele, tem 3 pontos. Granada é o líder com 4. O PAOK é o terceiro com 2 e o Omonia tem 1 pontinho só. PAOK e Granada empataram, né, o seu jogo em 0-0. Então, o PSV está numa posição também relativamente contornável. Próximo confronto direto contra o PAOK é muito importante. O PSV não pode perder essa partida de jeito nenhum. O AZ é o líder do seu grupo na Europa League, tem 6 pontos. O Napoli tem 3 pontos, mesma pontuação da Real Sociedad. E o Rijeka não tem nenhum ponto ganho. O Napoli ganhou da Real Sociedad por 1-0 na última rodada. O AZ pega a Real Sociedad e o Napoli pega o Rijeka. Então, se o AZ não perder, tá maravilhoso, tá excelente um empate contra a Real Sociedad. E o Feyenoord é que está numa situação mais complicada, né? O Feyenoord é o lanterna no grupo K. O Wolfsberger é o líder com 4 pontos. Depois vem o CSKA Moscou com 2. O Dinamo Zagreb também tem 2 pontos. E o Feyenoord tem 1 pontinho apenas. O Feyenoord que empatou com o Dinamo Zagreb vai pegar o CSKA Moscou na próxima rodada. Vitória, né? O Feyenoord precisa ganhar o jogo, porque se ficar aí só com 1 ou com 2 pontos depois de 3 rodadas, vai ficar numa situação bem mais difícil, né? É isso então sobre os jogos que já aconteceram. Nessa próxima semana a gente tem a 8ª rodada da Eredivisie. E vamos falar então um pouquinho dos jogos interessantes para a gente seguir nessa 8ª rodada da Eredivisie. Um jogo que eu já falo aqui, que é bem interessante para a gente acompanhar, é a partida que abre a rodada, na sexta-feira, às 4 horas da tarde, o jogo entre PEC Zwolle e Fortuna Sittard, melhor dizendo, Fortuna Sittard e PEC Zwolle, né? Essa partida é um confronto direto contra o rebaixamento, né? É um jogo que o Fortuna tem uma chance relativamente real de ganhar e que o PEC não pode imaginar em perder, porque se o PEC perder para Fortuna, vai realmente entrar numa situação de crise. Então, um confronto bem equilibrado, uma partida que pode mudar aí os rumos das duas equipes. Outro jogo legal de se prestar atenção, o Trash e Ajax. Né? O Trash é um time que está um pouquinho patinando aí na Eredivisie, mas que é uma equipe com talento, é uma equipe que pode incomodar em um determinado nível. E esse jogo tem um pequeno grau de rivalidade também, né? Então, interessante a gente ficar de olho em Utrecht e Ajax. E para finalizar, então, Heerenveen e AZ, esse jogo no domingo ao 12h45. Heerenveen, uma das grandes surpresas do campeonato até aqui, né? Conseguindo resultados muito bons. Vai pegar um time que é muito forte, um time que pode não ter conseguido os melhores resultados até aqui, mas que com certeza tem um elenco capaz de incomodar e muito. Então é isso daí, esses são os 3 jogos desse final de semana. Eu vou ficando por aqui, eu volto na semana que vem para falar mais sobre competições europeias, mais sobre Eredivisie, beleza? Um abraço aí para todo mundo e até a próxima.